Entender sobre Umbanda. Reconhecer o chão que se pisa para além das práticas do seu terreiro. De onde nós viemos, para onde nós vamos e afinal, qual é nossa identidade? Uma identidade baseada na nossa história? Qual é a nossa história? Quem construiu a nossa história? Quem contou sobre seu preto velho, sobre seu orixá, sobre a história dos terreiros de Umbanda? Como nós chegamos até aqui? É sobre isso e sobre muito mais que a gente fala hoje. Vamos lá. Muito obrigado primeiro por estar aqui, né, junto com vocês aqui no Aruanda, junto com você, né, meu pai. Sempre, né, a gente tem que começar pedindo a bênção aos mais velhos, né? Então, para mim é uma alegria muito grande poder, de fato, trazer esse sentido, né, que vem sendo a minha pesquisa de história da Umbanda, para um lugar que me acolhe e que caminha junto comigo, né, dentro dos meus valores, os valores que eu trago comigo e com a minha comunidade. Então, para mim é uma satisfação enorme estar aqui com você. Quais são os valores primordiais hoje de Guilherme Watanabe dentro do terreiro de Umbanda? Para mim, os valores que eu trago para o meu terreiro, mas também para a Umbanda, que é a nossa religião, são valores que não permitem com que a gente seja oprimido em nenhuma instância. Valor para mim de Umbanda, em terreiro de Umbanda, é pensar que o terreiro ele serve então como esse lugar de recriar laços, criar laços familiares, é um lugar de potencialização das pessoas. Então o terreiro não pode ser um lugar que despotencialize, que oprima, que torne pequeno o axé daquelas pessoas. Então o terreiro, de fato, ele é um lugar que não pode entrar racismo, misoginia, LGBTI+, fobia, né? O terreiro ele é um lugar onde as pessoas elas precisam, né, crescer na sua máxima potência. Para mim, isso é o valor essencial, o valor que eu trago comigo e que eu trago junto com a minha comunidade, né? Eu quero falar sobre essa que é uma das mais belas profissões da história, que é aquele que prevê o passado. O historiador é aquele que prevê o passado. E qual é a contribuição, Gui, você como historiador, qual é a contribuição que essa sua profissão dá para a Umbanda? Trocando em miúdos, qual é a importância de ser um historiador falando sobre a história da Umbanda? Bom, a história, a gente tem uma longa jornada, né, dentro da universidade, quando a gente faz a faculdade de História, e não sei o que as pessoas pensam lá fora, mas é uma jornada muito difícil, porque a gente lê um absurdo de texto, né? São muitos textos, são 4 horas de aula, né, em um período do dia. Às vezes a gente puxa lá 2 matérias no mesmo dia, então são 8 horas de aula, né, de discussão de texto com o professor, né, doutor, falando sobre a especialidade dele. Então a gente estuda de fato muito, e a gente aprende na faculdade que a história, ela é uma ciência, sim, ela é um local de pesquisa, mas que olha para o passado a partir do presente. Então só faz sentido pensar em história quando a gente fala assim, tá, daqui do meu presente de hoje, né, quais perguntas vão embasar aquilo que eu estou buscando lá no passado nessa fonte? Né, de que forma metodológica e crítica eu olho essa fonte do passado? É por isso que existem diversas análises, né, dentro, por exemplo, né, eu falo sempre da história da Umbanda oficial, diversas análises que elas vão, de alguma forma, elas vão ou olhar de forma muito superficial para a fonte, ou elas vão olhar só aquilo que elas... Porque a pergunta é diferente. A pergunta é diferente. A pergunta que eu faço, a pergunta que um outro profissional, porque muitas vezes, né, a história da Umbanda ela foi lida por pessoas que não são formadas em história, e isso é um problema, né, porque elas não têm metodologia e teoria crítica da história para olhar esse passado.
Então elas fazem perguntas que estão relacionadas à vivência delas. E o que elas colhem de respostas daquelas fontes, ou tentativas de respostas, também são a partir da vivência delas. Né? E por isso a gente tem muitas vezes um olhar para a história da Umbanda que vai ficar presa nos manuais, por exemplo. Que é a única fonte que até então se tinha acesso e que as pessoas se debruçaram para entender. E manuais que reproduzem uma série de opressões. Porque o ponto central dessa questão toda é: aquilo é uma fonte, foi escrita em 1930 por pessoas racistas. A escrita é racista, né? E se a gente traz isso para o universo de terreiro, qualquer que seja, de Umbanda, né? E falando assim, não, isso é a origem, isso é o original, isso é o de verdade, a reprodução do seu terreiro, então, vai se basear em uma escrita racista e diversas vezes a vivência daquelas pessoas vai estar posta nisso. Essa história oficial que eu digo, né, que eu falo no curso bastante sobre ela, então, e oficiosa também, porque ela vai olhar de forma mentirosa para tudo de uma forma única. Como se a história da Umbanda fosse a história do nascimento das vertentes mais conhecidas de Umbanda. E agora me fala, Gui, é possível então ter como marco a história de Zélio de Moraes e considerar a Umbanda de Zélio como uma Umbanda tradicional? Não. Não dá para falar que o Zélio fundou a Umbanda, não dá para considerar essa Umbanda, esse tipo de Umbanda, como Umbanda tradicional. Eles se dizem assim, eles podem se dizer assim, se denominar dessa forma. Na verdade, o que eles mais dizem durante todo o século XX é que eles são um espiritismo de Umbanda branca, e no caso do Zélio Demanda, e no caso da Tenda Espírita Mirim, espiritismo de Umbanda branca. Né? Mas não dá para considerar isso sendo tradicional, isso sendo a origem, o original. Né? Na verdade, o que eles fazem é um tipo de ritual que pode sim se denominar Umbanda naquele momento, ou como uma linha do espiritismo, né, de Umbanda, mas o que de fato ele faz está muito mais posto para o espiritismo, com a doutrinação dos espíritos, né, e com manifestação então de linhas que a gente vê hoje em dia na Umbanda, do que de fato para a Umbanda que está sendo praticada no Rio de Janeiro no início do século XX. Parece, a minha impressão, eu tenho notado um vulto sobre a Umbanda, quase que um egum epistemológico que versa a falar sobre a invenção da roda. O que eu quero dizer com isso? É que ultimamente tornou-se popular falar sobre Luzia Pinta, falar sobre banto. É tudo banto, tudo é banto. Vamos parar um pouco e refletir. Eu quero que você comente sobre isso, mas eu quero que a gente comece a enveredar para esse lado de Luzia Pinta. O que eu posso entender sobre Luzia Pinta? Luzia Pinta pode ter sido a fundadora e a verdadeira fundadora da Umbanda, ou a gente não consegue comprovar isso, até porque tem outros atores dessa cena antes ainda de Luzia Pinta. O que eu acho muito importante da gente falar quando a gente fala de Luzia Pinta para a Umbanda é que existem dois nomes que trouxeram a Luzia Pinta para esse cenário de hoje, que tá sendo falado, né? Luzia Pinta, Banto, Banto, Banto. São dois nomes. Esses dois nomes são Luiz Antônio Simas, já ouviu falar? Ai. E David Dias. Foi? O Simas, ele traz isso, né, nos estudos dele. E quando ele traz isso, você em contato com ele, você também traz isso pra gente, porque uma coisa é você falar de fora, outra coisa é você trazer pra nossa comunidade, né? Esses dias, rodando o Twitter, eu vi o Simas falando de um negócio assim. E parece-me que isso é uma dor do antropólogo, do historiador. O Simas falou, olha, eu tô vendo bastante gente falar sobre coisas de Umbanda, de Macumba e tal, mas, por favor, quando vocês falarem algo que tá no meu livro, vocês podem, por favor, citar a fonte? Então o Simas estava meio que reclamando sobre isso ali, talvez, ou talvez não. Com certeza ele deve cruzar direto com pessoas citando coisas que ele levantou a partir de sua obra. É comum passar sobre isso? É comum quem desvenda coisas passar por um processo de ocultação de créditos e tal? É comum isso acontecer? E como é que é isso, cara, com o historiador? É muito comum e eu passo por isso constantemente porque, né, pessoas, por exemplo, que fizeram meu curso hoje em dia falam sobre, né, essas questões e
simplesmente apagam, esquecem que o Guilherme Watanabe foi aquele que me trouxe isso. Gui, século XIX, Sabará, Minas Gerais. É possível dizer que na cultura Calundu há a fonte do que a gente faz hoje nos terreiros de Umbanda? Eu acho que ela é uma das pessoas que contribui para que a Umbanda seja aquilo que ela é hoje. Que nem você falou também, são diversos os atores. Talvez atores que as fontes elas não gravaram. Talvez são atores, né, e personagens dessa história toda da Umbanda que a gente não tem acesso. Né? Isso acontece. É muito importante que nós olhemos para a Umbanda como um lugar seguro. Como um lugar onde, diferente do que aconteceu na nossa vida, em sentidos diferentes, que nós possamos olhar para o Congá e rezar para pessoas que se pareçam com a gente. Que nossos filhos possam ser criados nos terreiros e quando eles perguntarem para que Deus nós estamos rezando, nós apontarmos para um Deus que ele possa se identificar e não sentir repulsa. Hoje, a Umbanda é uma religião em que muitos têm o prazer de dizer: nossa, a Umbanda é uma religião que recebe a todos de braços abertos. A Umbanda recebe a todos de braços abertos? Os umbandistas recebem a todos de braços abertos? A Umbanda, ela deveria receber todos de braços abertos. Né? Isso que a gente pratica, afinal de contas, Umbanda é a arte de curar. Então, receber pessoas para trazer cura para elas, essa talvez seja uma das essências da nossa prática. E a cura que não está posta só no nosso corpo biológico, né? A cura de uma gripe, por exemplo, a cura de uma doença, né, no pé. Né? É a cura em todas as instâncias da vida. Então a Umbanda deveria receber a todos de braços abertos, mas quando a gente traz para dentro do nosso terreiro valores que não são nossos, e que estão dentro de um sistema, ainda assim, colonial, cis heteronormativo, branco, aí a gente oprime os nossos, muitas vezes, e afasta eles da Umbanda. Então a Umbanda recebe a todos de braços abertos. Tem muita gente que tá correndo da Umbanda até hoje porque sofreu algum tipo de opressão em terreiro de Umbanda. Eu vejo muito racismo nos livros. Eu vejo muito um racismo muito presente nas falas, muito presente na forma de se ensinar, na ritualística, na forma de entender Umbanda. Isso é posto, é um fato, tá nos manuais de Umbanda, tá nos livros, e eu não tô falando de um passado. Eu não falo da década de 50, eu não falo de 1908, eu não falo de 1933. Eu falo de 2020. Eu falo de 2019, 18 e por aí vai. Eu vejo muito racismo ainda presente no discurso na boca de lideranças religiosas, ou que eu, pela minha conta, aqui vou entender como lideranças religiosas. Você vê isso hoje presente nas literaturas? Você encontra LGBTIA mais fobia? Você encontra LGBTIA mais fobia além das literaturas? Você encontra isso? Você recebe notícias, informações de que há na Umbanda lideranças que propagam um discurso LGBT-fóbico? Sim, bastante, na verdade. A começar dentro do próprio livro História da Umbanda no Brasil, se não me engano, do Pai Diamantino, em uma das falas que, segundo me foi passada, foi uma fala do próprio Pai Ronaldo, né, aquilo que ele ouviu direto do Zélio, né, uma das grandes visões do Caboclo das Sete Encruzilhadas foi que, por exemplo, né, esse mundo estava perdido, né, porque ia ter guerra, segundo essa previsão, mas que ao mesmo tempo as mulheres iam perder a vergonha e os homens iam se tornar efeminados. Então o mesmo Caboclo que é colocado como fundador da Umbanda, que na verdade é padre, não é Caboclo, isso o Leonardo Cunha fala, na verdade é o padre Malagrida, né? É o mesmo que vai ser homofóbico, é o mesmo que vai ser misógino, né? Porque essa frase é misógina, essa frase ela é homofóbica. Um outro ponto muito, muito específico é que atualmente, principalmente aqui em São Paulo, mas isso tem se espalhado pelo Brasil inteiro, o Rubens Saraceni, ele ganhou muito terreno, né, na Umbanda Sagrada. E o Rubens, ele era um homem altamente homofóbico e transfóbico. Isso está posto na literatura dele. Ele formou muitos pais e mães de santo que podem ser, que eles nem se dão conta, mas dentro das estruturas
do sagrado deles, ou daquilo que eles entendem como sagrado, existem episódios de transfobia e de homofobia. Como, por exemplo, falar que a pessoa ela só pode ter um pai e uma mãe orixá, porque se não for homem e mulher, não se gera nada. E aí ele anula completamente outras famílias que surgem, né, outros modelos de família, né, em nome de um sagrado. E isso é muito, muito, muito complicado. Muito complicado quando a gente fala de Umbanda. Todo mundo quer ser alguém desconstruído, né? Todo terreiro hoje em dia de Umbanda que eu vejo quer falar assim, não, aqui a gente é pró causa feminista, aqui a gente é pró, né, causas raciais, aqui a gente é pró movimento LGBTIA+. Ah, é? Ah, é? Por quê? Porque isso gera like, né? Isso gera visibilidade pro terreiro. Agora, aí ele não quer mudar a estrutura dele? Não quer parar e pensar se aquilo que ele viu numa obra, num manual de Umbanda, aquilo que ele ouviu de uma pessoa que foi endeusada durante muito tempo, se aquilo faz com que pessoas, né, LGBTI+, sejam inseridas, incluídas, acolhidas no ritual dele ou não, então ele não é pró causa LGBTI+. Né? Ele só diz isso para ganhar like. Né? Aí vai lá e fala sobre questões raciais, né? Não, porque a gente precisa, tal. Todo episódio tá lá comentando alguma coisa. Mas no terreiro dele mesmo, ele não traz nada que identifique orixá e os guias a esse passado ancestral da África. Porque ele aprendeu em algum manual que é energia. Ele não quer rever isso. Então ele não é pró, né, as causas raciais. Então, e isso eu acho que tem que estar posto. Não adianta só falar da boca para fora, é necessário formação, né? Não é só para ler e para gerar engajamento. É para realmente mudar a vida dessa pessoa e também, já que ele é líder ou ela é líder de terreiro, enfim, mudar a vida das pessoas que estão inseridas na comunidade dela. Porque se na sociedade a gente é oprimido, a gente todo dia está inserido numa sociedade que nos adoece com as opressões, a Umbanda só é Umbanda mesmo quando ela é arte de curar. Então, um terreiro de Umbanda tem que curar a gente de todas as opressões que a gente vive lá fora, pra gente se tornar potente, voltar pro sistema e quebrar ele inteiro. Se você estivesse chegando hoje na Umbanda, o que você gostaria de ouvir? Eu penso que a Umbanda, do jeito como eu sinto ela, e do jeito como a nossa comunidade vem imaginando ela, né, pro futuro, pro agora, pro futuro, uma Umbanda honesta com a sua origem, uma Umbanda honesta com seu discurso, uma Umbanda que é política, né, ou seja, tem atitude, opta, escolhe por assumir diversos discursos de uma forma responsável, por acolher pessoas, né? Eu acho e acredito muito que essa Umbanda pro futuro, ela vai cada vez mais ir tomando terreno, porque não tem como mais a gente retornar ou voltar para bases, né, que não nos contemplavam, não acolhiam nos nossos corpos as nossas experiências. Então, para quem está chegando hoje na Umbanda e está, por exemplo, procurando entender um pouco sobre Umbanda, existem estudos para isso. O Aruanda EAD é ótimo, né? Eu acho que existem pessoas responsáveis cumprindo esse papel. Pessoas que querem, de fato, ser umbandistas e aí sim tá ligadas a terreiro. A minha recomendação essencial é entender quais são os ideais, quais são os valores que o líder daquele espaço, daquela comunidade de terreiro, o pai de santo, mãe de santo, o que ele prega, né? Qual que é a forma como ele age no dia a dia. Isso é importante para a pessoa entender se ela quer ou não fazer parte daquela comunidade. Quando o Guilherme bateu de novo na Umbanda, o Guilherme não acreditava na Umbanda, porque foi dentro de um espaço que se dizia de Umbanda que o meu pai carnal, que é meu pai de santo, ele me oprimiu. Foram diversas as situações de tentativa de desobsessão de sei lá o que, o espírito que estava me deixando viado.
E eu passei por muita opressão em um espaço que se diz religioso, né? Que se diz de Umbanda. Então, quando eu fui expulso da casa dos meus pais, eu não levei a roupa branca. Porque eu não acreditava que a Umbanda fosse um lugar pra mim. Então, se o Guilherme batesse naquele momento de novo numa Umbanda, o que ele gostaria de ouvir? Ele gostaria de ouvir... aqui você vai crescer... Aqui você vai se desenvolver. Aqui eu vou ser sua mãe de santo. Aqui eu vou ver o seu guia em terra. Você que está chegando hoje na Umbanda, dá um passinho de cada vez. Mas saiba que existem diversos terreiros e com certeza, com toda a certeza do mundo, você vai achar aquele terreiro que vai te tornar potente e vai mostrar pra você que você já é potente e vai te curar das suas feridas e vai fazer com que você seja uma força, uma memória, uma experiência que um dia, em alguma outra vida, em algum outro momento, vai ser louvado como ancestral também, porque a gente falou de história o tempo inteiro e os nossos ancestrais são isso. Eles são a história. Por isso que hoje em dia, quando eu penso em ancestral, eu não tô mais falando de fato da minha família, né? Do meu sangue. Eu falo de todas as pessoas do movimento LGBTI+, que pisaram nessa terra e que possibilitaram que hoje eu ocupasse esse espaço, esse lugar, né? Eu falo de pessoas que já se foram e pessoas que estão aqui ainda. Você deixar com que um pai de santo jovem, gay, que tem um discurso que muitas vezes vai contra as normas e aquilo que está posto na sociedade, você deixar com que eu fale aqui nesse espaço, me permitir isso, é muito importante. Eu acho que nesse momento a gente se encontra. A gente se encontra num discurso que nós estamos na mesma direção. Então, quando a gente abrir essa engila, quando esse caminho estiver novamente aberto para que a gente possa tocar e chamá-los para presenciar a mudança que nós construímos no terreiro, que nós possamos estar juntos. Te agradeço por esse momento de encanto, por esse momento de encontro, por essa beleza. Eu estou muito feliz por a gente fechar essa série, por a gente fechar esse encontro e espero que a gente possa ter novas oportunidades. Guilherme, muito obrigado. Axé, meu pai. É de Saravá que vivemos. É de Saravá que vivemos. Axé.